Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Em Nós Opera a Morte. Em Nós Opera a Morte. Lembrando mais uma vez, se você é inscrito, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, abençoe este canal. Por isso o tema está em 2 Coríntios 4,12. 2 Coríntios 4,12, que diz: de maneira que em nós opera a morte. Só isso, irmãos. De maneira que em nós opera a morte. Irmãos, se você olhar o capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala basicamente de dois assuntos, dois temas. O Deus dessa era e vasos de barro. O Deus dessa era, que é o diabo, e vasos de barro, quando fala de nós. Quando Deus usa a palavra vaso de barro, ele está dizendo assim: eu sei que vocês são frágeis, mas mesmo assim eu quero me revelar para vocês. Paulo, irmãos, quando ele fala para as pessoas que não entendem da palavra, que não querem ouvir, ele diz o quê? O diabo cegou o entendimento do incrédulo. Nesse século, quando você vai falar do evangelho, da palavra de Deus, a pessoa fala: não acredito nisso, não creio, eu sou ateu, eu não creio que existe um diabo, eu não creio que existe um inferno. É o que Paulo fala. O Deus desse século cegou para ninguém entender. E se a pessoa não crê que existe um demônio, não crê que existe um Deus, não crê que existe um inferno, a pessoa não crê no céu. Se não crê no céu, não precisa de salvação. É exatamente isso. Paulo, ele fala nesse livro: eu reconheço o que Jesus fez por mim. Quando ele fala eu reconheço o que Jesus fez por mim, ele fala assim: e eu também reconheço que por isso eu pago um alto preço. Ele trazia, Paulo, a morte de Jesus sobre si. Da mesma maneira que a gente hoje, a gente traz a morte. Jesus morreu por nós. Nós trazemos a morte de Jesus sobre nós. E quem se relaciona com Deus, irmãos, é simples. Vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter adversidade. Sabe por quê? Quando você falar de Jesus, muitos não vão querer saber. Muitos da família vão brigar com você. Muitos vão até assim: não quero mais conversar com você. Vai perder amizade e relacionamento. É exatamente isso. Mas ele fala também, Paulo falando, isso, irmãos, essa situação, esses problemas, essas dificuldades, é um momento pequeno. Será momentâneo. Momentâneo quanto, Cris? Essa vida, esse momento que a gente passa aqui momentâneo, ele é rápido, 50, 60, 70 anos. Perto de quê? Produzindo uma glória eterna. Paulo, ele fala isso: vai ser momentâneo, mas está produzindo uma glória futura, que não vai ter fim. Paulo, irmãos, ele tinha uma visão do céu. Paulo tinha uma visão na eternidade. Ele sabia que aqui era rápido, Paulo, a vida de Paulo durou quanto tempo? Não sei, mas já acabou. A vida física, agora ele está na eternidade, uma vida sem fim. Paulo ensina, irmãos, que naquela época existia muitos falsos mestres, que eram aquelas pessoas astutas que gostavam de manipular as pessoas. E que os mestres de verdade, eles eram motivados pela fé. Os mestres que criam em Jesus, o que levantava, o que jogava para frente, o que motivava era crer em Cristo. Se vocês terem uma ideia, Moisés, quando falava, muitas vezes ele colocava um véu sobre o rosto, para as pessoas perceberem que o rosto dele ia envelhecendo, e que a palavra ela não é transitória. O rosto era transitório, ele ia ficar velho e ia morrer, mas aquela palavra ia ser eterna. Porque muitas vezes a pessoa confunde: a pessoa morreu, morreu com ela no ensinamento. Você pode perceber quando José do Egito morre, passa aquela geração, ele estava vivo, a geração lembrava do que tinha acontecido com José, o que ele tinha feito com o Egito. Mas a hora que ele morreu, e morreu aquelas pessoas, passou aquela geração, o novo faraó não conhecia. Então é por isso que ele cobria o rosto. Em 2 Coríntios, falando sobre o véu de Moisés, 2 Coríntios 3 fala assim: hoje o véu está sobre os corações. O véu hoje não está no olho, não está na cabeça de ninguém, está no coração, a pessoa não consegue ver. Mas fala assim: mas quando se converterem, o véu sairá. Irmãos, se você pensar, qual é o trabalho do diabo? Qual é o papel de Satanás? Na verdade é esse: deixar a pessoa longe de Cristo, longe da palavra, longe do evangelho, longe da verdade. Se a pessoa não conhece a verdade, ela continua presa. João 8,32 fala: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? A palavra. O que liberta é a verdade de Cristo. Longe da verdade, aprisionado. Longe da verdade, condenado. Dentro da verdade, conhecendo a verdade, liberto. Dentro da verdade, a pessoa é salva. Paulo, ele na segunda parte, ele fala em
tesouro em vasos de barro. Quando ele fala esse tesouro, vasos de barro somos nós, já expliquei, frágeis. E o tesouro? O tesouro, irmãos, é a glória incorruptível de Deus, através do Espírito Santo dentro de nós. Vaso de barro ele quer dizer assim, olha, tudo isso que Deus tem de poderoso, de grande, né, está dentro de um corpo humano, um corpo fraco, um corpo frágil, um corpo mortal. Então, por isso que a gente é atribulado. O corpo é mortal, é frágil, somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, que são palavras de Paulo. Isso acontece com o corpo, mas a mente tem que estar fortalecida em Jesus. O título fala assim, a morte opera em nós. Paulo ele foi atribulado, Paulo ele foi morto, mas o seu sofrimento, tudo que ele passou na vida, trouxe crescimento espiritual para os coríntios. Para finalizar a mensagem, todo mundo conhece, todo mundo que lê a Bíblia, a parábola do semeador. É isso que o diabo faz, ele age para roubar a semente da palavra. Então, a semente é lançada, mas o diabo vai lá e tenta tirar de alguma maneira. E Paulo, quando ele anunciava o Evangelho, quando ele falava de Cristo, ele falava como era. Não precisava pôr copo d'água, pedra, vassoura, véu, sal grosso. Ele falava a palavra como ela era. Não precisava e não precisa de artifício, como muitas pessoas falam. O cristão hoje tem que resistir a essas coisas. Resistir à pressão do dia a dia, que tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que usar aquilo, tem que usar aquilo outro. A Bíblia, irmãos, ela ensina que a vida ela é diferente, né? A felicidade não é você ter alguma coisa, ser rico, é você ser. A riqueza, quando eu falo de Bíblia, não é sobre dinheiro. O rico não é o que tem dinheiro, é sobre liberdade. A pessoa que tem uma liberdade em Cristo, essa ela é rica. E a liberdade não é fazer o que você quer. O que a Bíblia ensina sobre liberdade é poder escolher. Faço ou não faço, posso ou não posso, agrado ou desagrado. É diferente. O que o mundo fala sobre o conceito de felicidade é um, para a Bíblia é outro. Cristo nos ensina isso, a diferenciar as coisas. Isso é essencial, isso não é. Isso eu tenho que ter, isso é supérfluo, isso eu não preciso. Cristo, irmãos, ele traz alegria que, primeiro, nos liberta, segundo, nos fortalece. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Venha trazer cada vez mais, Senhor, felicidade aos nossos corações. Venha trazer a riqueza da sua liberdade. E venha, Papai, nos dar a escolha para fazer, para ir, para voltar. Abençoa todos quando ouvirem essa mensagem. Faz conforme a tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, lembrando, se inscreve no canal, aperta o botão aí, ó, divulga, ativa o sininho, evangeliza com essa mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.